Olá, meu nome é Camila Rabelo, eu sou médica geriatra e paliativista e eu gostaria de contar um pouco da minha história. Então, eu comecei a pensar em fazer medicina quando eu estava no colégio ainda, porque eu tinha um professor que era muito bom, que ele ensinava sobre fisiologia do corpo humano e sobre botânica. Na época eu não entendia muito bem o que um médico fazia, eu achava que gostar de estudar sobre fisiologia do corpo era suficiente. Mas uma pessoa que me inspirou também a fazer medicina foi o meu avô. Essa é a foto dele, ele está junto da minha mãe, que foi uma das pessoas que cuidou dele. Ele teve doença de Parkinson e ao longo dos anos ele foi ficando mais dependente de cuidados e no final de vida ele acabou ficando os últimos 3 meses dele no hospital, o finalzinho no CTI, e ele recebeu muita tecnologia em saúde. Então ele tinha uma sonda para dar o alimento para ele parou de comer pela boca, ele chegou a ser entubado, depois ele precisou de uma traqueostomia, e acabou que no final de vida dele ele estava recebendo muito soro, então faleceu muito inchado, o rosto, os braços, e também com muita falta de ar. E acabou falecendo sozinho, né, sozinho, sem família, né, num ambiente pouco acolhedor, né, que é o ambiente do CTI. Então acabou que eu fui para a faculdade, onde eu aprendi muita coisa, tive muitas experiências boas, fiz grandes amigos, mas eu queria contar sobre um momento difícil da faculdade. Foi quando eu estava num internato de emergência. Era uma semana esse internato, num hospital que tinha muito paciente oncológico, e esses pacientes estavam com dor, com falta de ar, as famílias também muito sofridas, tinha muito paciente, a equipe disponível não estava dando conta de atender todo mundo, e eu fiquei muito desorientada, cheguei em casa chorando, achando que eu não podia contar para ninguém sobre aquela dificuldade, porque se eu queria ser médica, eu tinha que ser forte. Então, pensei em desistir da medicina. Depois pensei um pouco melhor, eu já estava no final da faculdade, faltava 3 semestres para terminar. Então pensei que eu podia então escolher uma especialidade que eu tenho um contato menor com o paciente. Mas antes de acabar a faculdade, eu passei no internato de clínica médica. A gente tinha uma turma grande que era dividida de forma aleatória para vários professores. E eu acabei fazendo esse internato como médica paliativista, que me mostrou que existia uma outra medicina, que a gente podia fazer um cuidado com o olhar mais atento para o sofrimento da pessoa e da família dela também. Em um dos primeiros dias desse estágio, ela me chamou, me mostrou um paciente, era um homem, que estava muito confortável ali no leito dele, respirando tranquilo, parecia que ele estava dormindo. Ela me contou todas as medidas que foram tomadas por ela e pela equipe de saúde para que ele ficasse confortável, e ali ele acabou dando o último suspiro e faleceu na nossa frente. Então, vendo isso, eu acho que eu enxerguei, né, outros horizontes, vi que a medicina podia ser feita de uma outra forma e que eu me sentia mais confortável com essa outra forma de fazer isso. Na época que eu terminei a faculdade, não existia residência de cuidados paliativos em Belo Horizonte e eu não queria sair daqui, que é a minha cidade. Então acabou que eu decidi fazer a residência de clínica médica pensando em ser endocrinologista, né, que é a especialidade que cuida do diabetes, das doenças da tireoide e outras doenças. E na residência de clínica médica, uma paciente que me chamou, agora era uma mulher, né, as fotos estão trocadas, mas uma paciente que me chamou muita atenção foi uma paciente que estava internada no CTI há 4 meses, mais ou menos. Ela tinha um problema grave de pulmão e ela não conseguia sair do CTI. Então, ela era entubada, melhorava um pouquinho, a gente tirava o tubo, mas a gente fala que falia, né? Ela não dava conta ali de respirar, tinha que voltar para o tubo e não tinha muita perspectiva dela sair do CTI. Ela acabou ficando muito deprimida. Tinha uns momentos, né, que ela não estava entubada, então que ela poderia conversar com a gente, mas parecia que era tanta tristeza nela que ela não queria mais conversar com a gente. E foi muito triste para mim também ver
ver esse jeito também, do jeito que ela estava. E um local que acabou me chamando mais atenção foi a unidade de AVC do hospital. Então lá tinham os médicos geriatras e neurologistas que trabalhavam junto com, né, tinha a enfermeira que fazia a gestão ali do cuidado, os fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, a terapia ocupacional era muito importante, e com essa equipe era possível cuidar de outras dimensões, né, que o médico sozinho não cuidava. Então acabou que me chamou muita atenção aquela forma de cuidar, e eu acabei decidindo fazer a residência de geriatria. E na residência de geriatria eu aprendi que a idade sozinha não define força, funcionalidade. Então a gente tem pacientes, né, por exemplo aqui Caetano Veloso, fez 80 anos ano passado, um exemplo de envelhecimento bem-sucedido, né, muito bem fisicamente, produzindo música. E a gente tem pessoas até mais jovens, né, menos de 80, que estão muito adoecidas, têm uma carga de doença muito grande. Então, cuidar de idosos, a gente acaba cuidando de pessoas muito diferentes, né? A gente cuida de pessoas que estão ali muito saudáveis, que a gente vai pensar em promoção da saúde, em envelhecimento com qualidade, e a gente vai ter os idosos mais frágeis, que a gente vai acabar focando nesse conforto, no tratamento de algum sintoma que eles têm. Mas, de qualquer forma, né, assim, eu aprendi também que o importante é a gente promover a autonomia desse idoso. Então, a pessoa que vai saber melhor sobre o que faz sentido para ele é ele mesmo. A gente precisa ajudar os idosos a tomarem as decisões, né? E acaba que na geriatria a gente ajuda a tomar decisões mais sábias para o cuidado da saúde. Mas é a pessoa que vai definir o que é melhor para ela. A gente precisa muito ouvir o que é importante para essas pessoas para a gente cuidar bem delas. E a gente precisa também envolver as famílias. Eu gosto de contar um caso de uma aluna minha que me contou que um outro professor falou: pelo amor de Deus, não faz geriatria não, porque a família é mais difícil do que o paciente. Então a gente precisa entender, eu acredito que a medicina tem mudado nos últimos anos, a família faz parte do cuidado, quando a gente cuida da família, a gente cuida do nosso paciente também, e a gente precisa ouvir, né, o que as famílias estão sofrendo também. Quando uma pessoa adoece, a vida de todo mundo que cuida muda também. Então, a família faz parte do cuidado, né? Não tem como a gente mudar isso. Ainda bem que elas fazem parte desse cuidado, da pessoa que a gente está cuidando também. Então, eu acabei casando, mudei para São Paulo e fui fazer minha residência de cuidados paliativos. E pude trabalhar em ambientes de hospice. Essa palavra, né, meio estranha, não tem uma tradução exata para o português, mas é um ambiente de cuidado que a gente oferece para pacientes que estão mais no final de vida. E a ideia é que seja um hospital com menos tecnologia, então, em geral, não tem centro cirúrgico, né, não tem tomografia, mas é um ambiente mais acolhedor. Aí na foto vocês estão vendo, né, 2 jardins, tem ambientes para o paciente e a família fazerem uma refeição juntos, né, quem já ficou internado em hospital, né, sabe que comer aquela mesinha ali, né, do quarto de hospital não é muito confortável. Então, a ideia é ter um lugar de cuidado de saúde com profissionais de saúde, mas que seja um pouco mais parecido com uma casa. E aí, né, ao fazer cuidados paliativos, eu conheci a história, né, do João Paulo II, que também tinha Parkinson. Ele tinha quase que a mesma idade do meu avô, e ele, ao invés de receber, né, aqueles cuidados, aquela tecnologia que meu avô recebeu, que acabou fazendo ele falecer sozinho, ele escolheu por falecer nos aposentos do Vaticano e receber cuidados paliativos.
Então eu descobri que ele já falava de cuidados paliativos há muito tempo. Essa é uma carta encíclica que ele fez junto com a equipe dele. Então vou ler rapidamente, né? Mas o que o Vaticano recomendava, né, nessa época? Que quando a existência terrena se encaminha para o seu termo, os idosos e os chamados doentes terminais devem gozar de uma assistência verdadeiramente humana e receber respostas adequadas às suas exigências, especialmente à sua angústia e solidão. Nestes casos, é insubstituível o papel das famílias, mas essas podem encontrar grande ajuda nas estruturas sociais de assistência e, quando necessário, no recurso aos cuidados paliativos, sejam os existentes nos edifícios públicos de internamento e tratamento, sejam disponíveis para apoio no domicílio. Então, acho que isso dá força, né, para essa forma de cuidar, que não é nova, mas ainda é pouco disponível, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. E queria, né, tô terminando aqui, contar uma história minha. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, uma paciente minha me deu uma semente de tâmara e ela me contou a história da tâmara, que tâmara é a tamareira é uma planta que a gente planta para o futuro, porque ela demora 80 anos para dar o fruto. Então você vai ter o trabalho de semear, de plantar, de cuidar dela para que ela cresça, mas quem vai colher o fruto não é você. Então acabou que a gente, na época eu fiz um chá de bebê, né? E a gente plantou as tâmaras lá. Aqui depois é meu filho, né, já ajudando a cuidar da tâmara. E acabou, quando eu estava pensando, né, o símbolo do meu consultório, eu contei essa história para a pessoa que estava me assessorando. E então por isso que a gente pensou esse símbolo para representar o cuidado que um médico, geriatra, paliativista, né, mas também estendendo esse cuidado que envolve a família, que envolve outras pessoas. Então, quando as pessoas são cuidadas dessa forma, elas levam isso para outras pessoas, elas entendem que existe esse jeito diferenciado de cuidar. Então, gostei muito, né, desse símbolo que criaram para mim. E vou terminar com uma fala da Cora Coralina, que também é um exemplo de envelhecimento saudável. Ela começou a fazer poesia, ela já era idosa, e ela tem esse dizer, né? Vou ler para vocês de novo, que a estrada da vida pode ser longa e áspera, faça-a mais longa e suave, caminhando e cantando com as mãos cheias de sementes. Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história e espero que eu consiga levar muitas sementes do cuidado ainda para muitas pessoas.